gostaria de convidar a Igreja do Senhor para abrirmos a nossa Bíblia no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 23. E enquanto os irmãos abrem aí a sua Bíblia, deixa eu explicar por que nós vamos ministrar em Mateus 23. Nós estamos ministrando uma série de mensagens aqui na nossa igreja no Evangelho de Marcos. Já são mais de 50 pregações no Evangelho de Marcos. E domingo passado, no culto da noite, nós estivemos falando sobre os falsos profetas. Quando Jesus está se dirigindo aos fariseus, aos escribas, aqueles líderes de Israel, e Jesus está expondo a hipocrisia deles. Só que lá em Marcos é resumido. Lá no finalzinho do capítulo 12, Marcos resume esse sermão, essa palavra de Jesus em relação àqueles homens. E aqui em Mateus, no capítulo 23, nós temos o sermão completo. O que Jesus falou de forma mais completa em relação aos fariseus e aos escribas. Então eu achei por bem nós darmos uma olhada aqui no capítulo 23, que é mais completo do que lá o texto de Marcos, muito embora nós passamos aqui na nossa igreja uns 5 anos expondo o Evangelho de Mateus. Então, infelizmente não foi gravado na época, nós não gravávamos, mas como nós temos muita gente nova, gente que está chegando, então nós vamos dar uma olhadinha mais uma vez em Mateus capítulo 23, tá bom? Hoje, nessas 2 quartas-feiras, nós vamos estar meditando em Mateus 23. Hoje, o meu propósito é ir do verso 1 até o verso 12, e quarta-feira que vem nós vamos ver do verso 13 até o final, que são os ais que Jesus levanta com relação àqueles homens. Então, Mateus 23, versos 1 ao 12, palavra do Senhor. Muito embora eu aconselho você a em casa dar uma lida em todo o capítulo, ler uma vez, 2, e quarta-feira nós concluímos aqui a exposição de todo o capítulo, tá bom? Então diz assim a palavra do Senhor, Mateus 23, versos 1 ao 12. Então, Jesus falou às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Portanto, façam e observem tudo o que eles disserem a vocês, mas não os imitem em suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados, difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos outros, mas eles mesmos nem com um dedo querem movê-los. Praticam todas as suas obras diante dos homens, com o fim de serem vistos, pelos homens. Vamos parar um pouquinho aqui, meus irmãos, para a gente observar uma coisa interessante aqui. Você consegue enxergar aqui a sinceridade, a postura do Senhor Jesus com relação ao falso mestre? Ele está falando direto com esses homens. Ele está indo direto. Ele está expondo esses homens em público, diante daquelas pessoas que estavam ali. E Jesus começa de forma muito clara expor a hipocrisia deles. E por que eu estou chamando a atenção para isso aqui, meus irmãos? Porque esse assunto que nós vamos tratar aqui, ele é um dos assuntos mais importantes e relevantes para a igreja nos dias atuais. Eu coloquei como tema dessa mensagem os perigos do falso mestre. Não há nada mais perigoso do que um falso mestre, do que um falso religioso, do que alguém que usa o nome de Deus,
que se apresenta em nome de Deus, que se veste de forma religiosa, está diante de todos nós. Então, a leitura desse texto, já a leitura dele, já é esclarecedora e já mostra para nós a profundidade, já mostra para nós a relevância desse assunto para a nossa vida. Então, o texto diz assim: ele nem com o dedo querem movê-los, né? Praticam todas as suas obras a fim de serem vistos pelos outros, pois alargam os seus filactérios, alongam as franjas das suas capas, e eles gostam dos primeiros lugares nos banquetes e das primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e o de serem chamados mestres, como a gente viu lá em Marcos. E aí Jesus continua, né? Mas vocês não serão chamados de mestre, porque um só é o mestre de vocês, e todos vocês são irmãos. Aqui na terra, não chame ninguém de pai, porque um só é o pai de vocês, aquele que está nos céus. Nem queiram ser chamados de guias, porque um só é o guia de vocês, o Cristo. Mas o maior entre vocês será o servo de vocês. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Vamos orar? Vamos pedir a Deus que nos ajude a entender esse texto, a meditar nesse texto. E, como eu disse, pense, à medida que nós formos lendo, à medida que nós formos extraindo daqui o sentido e as lições, pense na seriedade desse assunto, olhando a postura de Jesus, o que Jesus está falando, o ambiente que ele está falando, a forma como ele está falando para aqueles homens. Curva a sua fronte, vamos orar, vamos pedir ao Senhor que nos ajude e nos oriente. Pai querido, nós queremos te agradecer, Senhor, por esse momento tão importante nas nossas vidas, que é o momento de meditação, de reflexão na tua santa palavra. Fala conosco, Senhor, nos instrui, nos edifica a cada dia, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Conta-se que aconteceu um fato inusitado nos Estados Unidos. Havia uma igreja muito tradicional, uma igreja reformada, e próxima a ela tinha uma fábrica de cerveja, uma cervejaria. E aqueles irmãos, principalmente o pastor da igreja, o reverendo da igreja, constantemente faziam críticas àquela fábrica de cerveja, àquela cervejaria próxima à igreja. Então falavam mal. Geralmente aquela cervejaria estava nos sermões, nos discursos. Até que um dia, não se sabe porquê, qual era o propósito, os donos daquela cervejaria resolveram doar para a igreja $150 mil. Chegaram para a igreja e disseram: olha, nós resolvemos fazer essa doação generosa, ajudar aqui o trabalho de vocês. Aí a igreja se dividiu. Porque um grupo da igreja dizia que não, de forma alguma, jamais nós iremos aceitar um dinheiro que venha de uma cervejaria, e principalmente dessa aqui que a gente sempre falou mal, a gente sempre criticou, sempre foi alvo dos nossos sermões. Outros, mais liberais, não viam problema nenhum em receber aquela oferta, aquele dinheiro da cervejaria. O fato foi parar no conselho da igreja, e chegando no conselho da igreja, o conselho da igreja, após muita discussão, chegou à seguinte conclusão: vamos aceitar o dinheiro. Já se esperava, né? Vamos aceitar o dinheiro, mas vamos registrar em ata a seguinte coisa: o conselho da igreja tal resolve receber a oferta oriunda da cervejaria tal,
porque nós queremos mostrar para o diabo o quanto essa oferta vai glorificar o nome de Deus. O que isso mostra para nós, meus irmãos? Falsa religião, falso profeta. Não há nada mais perigoso, como eu disse, do que um falso profeta, do que uma falsa religião. Porque a falsa religião, a motivação não é a glória de Deus. É o bem-estar ou do falso profeta, ou da instituição. E aí, principalmente quando existem interesses, como por exemplo, interesses monetários, a coisa complica ainda mais. Ainda mais. A grande pergunta que se faz é: por que será que as pessoas aderem, participam, ou até são falsos religiosos? Por que será? Eu achei muito interessante uma resposta do Dr. Luiz Saião, quando ele disse o seguinte: sabe por que as pessoas elas conseguem se manter numa religião, mesmo sendo hipócrita naquela religião, mesmo não vivendo da forma correta? Porque tem interesses por trás. Poder, dinheiro, fama. Existem coisas que estão por trás que faz com que essas pessoas permaneçam ali e vivam aquele falso evangelho. Pois bem, para a gente entender o capítulo 23, meus irmãos, a gente precisa entender o seu contexto. E por que eu estou dando tanta ênfase ao capítulo 23, como eu disse, mesmo tendo pregado o final do capítulo 12 de Marcos, que falou sobre esse ponto? Porque nós vamos entrar no capítulo 13 de Marcos, e aqui no capítulo de Mateus é o capítulo 24, que é o sermão profético de Jesus. E você jamais vai entender o sermão profético de Jesus, seja em Mateus 24, seja em Marcos 13, se você não entender esses ais, ou essa palavra de Jesus em relação aos falsos religiosos de Israel, à religião prostituída de Israel, você não vai entender a respeito da vinda do Senhor. Porque o capítulo 13 de Marcos e o capítulo 24 de Mateus, eles têm como pano de fundo histórico e teológico essa abordagem de Jesus em relação à falsa religião, aos falsos mestres, a uma vida que não está de conformidade com a vontade de Deus. Por que que o templo vai ser destruído? Por que que Jerusalém vai ser destruída? Por que que Jesus vai falar tudo aquilo ali do capítulo 24 e do capítulo 13 de Mateus? Porque ele expôs a hipocrisia religiosa daqueles homens, ele expôs toda aquela sujeira da religião deles, e ele vai mostrar a consequência daquela sujeira. Então, por isso que eu estou dando ênfase a esse assunto, ao capítulo 23 de Mateus e ao capítulo 12 do Evangelho de Marcos. Então, qual é o contexto aqui? Vamos relembrar o contexto para a gente entender bem. Jesus está naquela última semana do seu ministério, ele está em Jerusalém, ele está num contexto de festa da Páscoa, onde as pessoas estão reunidas ali para celebrar a festa da Páscoa, para adorar o Senhor, para apresentar sacrifícios. Ele entra no templo a primeira vez, ele observa tudo o que estava acontecendo ali, no ambiente religioso de Israel. Ali era o centro da religiosidade de Israel. Ele observa tudo, volta para Betânia, pernoita ali, e de manhã ele vem de novo para o templo. Quando ele chega, ele expulsa os cambistas, ele derruba as mesas, ele faz uma limpeza ali no templo, daqueles homens que estavam fazendo da casa do Senhor uma casa de comércio.
E ele começa a ensinar no templo e a pregar, e isso incomoda a elite religiosa de Israel. E eles vão se levantar contra ele. No primeiro momento, eles vão se levantar com a seguinte estratégia: vamos expor ele ao ridículo. Então eles planejam, o Sinédrio planeja e começa a enviar grupos, representantes do Sinédrio, para fazer perguntas capciosas, perguntas que tinham como propósito colocar Jesus numa situação difícil diante de Roma, diante do imperador, diante dos líderes e do povo. Jesus responde cada uma das perguntas de forma sábia e expõe de fato o erro deles. Só que depois Jesus começa a mostrar quem é aqueles homens, quem são aqueles homens e o quanto nós precisamos ter cuidado com o falso profeta, com o falso religioso, com uma falsa religião. E, como eu sempre digo, isso aqui é mais atual, é mais relevante do que a gente imagina. Porque, meus irmãos, ainda hoje, nós temos falsos profetas, falsos pastores, falsos ministros à frente do povo de Deus. Então, esse é o contexto. Agora, com esse contexto em mente, vamos ver aqui o que o texto diz. Diz assim: então Jesus falou às multidões e aos seus discípulos. A primeira coisa que chama a atenção aqui é que essa palavra, ela foi direcionada à multidão e aos discípulos. Por que isso? Porque o alvo daqueles falsos mestres era a multidão e os discípulos do Senhor. Eles queriam confundir a mente daquele povo, eles queriam fazer com que aquele povo não fosse atraído pelas palavras de Cristo, pelos ensinos de Cristo, pela doutrina de Cristo. Então eles lutavam para manter aquele povo sobre o seu cabresto religioso, debaixo das suas mãos, do seu poder. E Jesus estava abrindo a mente do povo, Jesus estava esclarecendo para o povo, Jesus estava mostrando o erro daqueles homens. Então, Jesus vai se dirigir ao povo e aos seus discípulos, com um detalhe, na presença deles. E aqui eu aprendo, meus irmãos, que o falso mestre, que o falso religioso, ele precisa ser exposto sim. Ele precisa ser colocado como alguém que está deturpando, que está manipulando, que está transigindo com a verdade de Deus. E por que eu estou dizendo isso? Por que eu estou enfatizando isso? Porque hoje nós vivemos na época do politicamente correto. Não se pode falar mais. Não se condena mais. Não se chama mais atenção para o falso mestre, para os falsos profetas. A gente começa a viver essa onda do politicamente correto, inclusive nas nossas igrejas. Quando o pastor expõe, por exemplo, determinadas seitas, aí os irmãos chegam assim e dizem: eu acho que o pastor não deveria estar falando de igreja nenhuma, nem de pastor nenhum. Mas, meu querido irmão, se aquele que está sendo exposto realmente é um falso profeta, se aquela seita ou aquela religião que está sendo exposta realmente contraria a palavra de Deus, qual é o problema? O pastor está fazendo exatamente o seu dever, está cumprindo com o seu dever, alertando as suas ovelhas, alertando o povo, chamando a atenção da nossa nação para os falsos mestres. Por exemplo, o que nós estamos vendo no nosso país com as igrejas neopentecostais
É um absurdo, meus irmãos. Não existe evangelho nessas igrejas. Existe uma oferta de vida boa, de prosperidade, de coisas desta vida. Não se fala no nome de Deus, a não ser para usar o nome de Deus em benefício próprio, para a sua glória, para angariar riquezas. Então nós precisamos expor esses falsos mestres. E Jesus, ele começa alertando as multidões, aos seus discípulos, aqueles que são seus discípulos e aqueles que estavam ouvindo, aqueles que estavam ali no templo. Muita gente sendo enganada, muita gente sendo colocada diante desses homens que não tinham amor, que não tinham nenhum tipo de respeito, nenhum tipo de visão espiritual para com aquele povo. Então diz o texto que então Jesus falou às multidões e aos seus discípulos. Jesus vai alertar aquele povo. Jesus vai chamar a atenção daquele povo. E Jesus vai alertar os seus discípulos. E quando você olhar o capítulo 24 ou o capítulo 13 do Evangelho de Marcos, né, o 24 de Mateus e 13 do Evangelho de Marcos, Jesus vai chegar para os seus discípulos e ele vai mostrar o que vai acontecer com a nação por desobedecerem, por darem ouvidos aos falsos mestres, por aderirem a essa religiosidade fajuta, hipócrita. Ele vai mostrar que o juízo de Deus é vindo sobre eles. E a coisa é tão séria, meus irmãos, que a gente vai ver aqui no desenrolar do texto, que Jesus vai mostrar para os discípulos que aquele templo, que aquela religião ali, tudo aquilo ali vai cair por terra. E os discípulos ficam admirados. Como assim? Como assim? Então olha o que o texto diz para nós. Então Jesus falou às multidões e aos discípulos. Tanto a igreja do Senhor, representada aqui nos discípulos, como as multidões de um modo geral no nosso país, precisam ouvir o verdadeiro evangelho e precisam saber que se existe o verdadeiro evangelho, existe o falso. Se existe o verdadeiro ministro de Deus, existe aqueles que são falsos profetas, que são homens que não glorificam o nome de Deus. E a gente precisa acordar para isso e aprender com o Senhor Jesus. Aí ele vai dizer algumas coisas a respeito desses homens. Primeiro, na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. É interessante que os comentaristas eles se dividem sobre essa questão da cadeira de Moisés. Alguns dizem que essa expressão aqui ela é literal, que de fato existia na sinagoga uma cadeira de destaque que era chamada a cadeira de Moisés, que era aquela cadeira em que o rabino sentava para ensinar as pessoas. Assim como Moisés ensinou ao povo de Deus a lei de Deus, pregou, por exemplo, como está registrado lá no livro de Deuteronômio, os rabinos, eles tinham uma cadeira especial na sinagoga, nos locais de estudo, e aquela cadeira ali era chamada a cadeira de Moisés. E os fariseus e os escribas, eles gostavam de se assentar nessa cadeira. Por quê? Porque eles queriam ensinar ao povo. Outros entendem que, quando Jesus está falando aqui de cadeira de Moisés, ele está usando uma figura, uma metáfora, ele está usando uma figura de linguagem para falar do ensino da lei. Não existia literalmente uma cadeira ali, mas ele está dizendo que esses homens, eles ensinam, eles trazem para si a autoridade de ensinar o povo de Deus como Moisés ensinava. E muitos estudiosos chegam a dizer que eles faziam isso usurpando essa autoridade.
Porque eles não foram chamados para isso. Nem os fariseus, nem os escribas. Eles estão usurpando essa função. Eles estão fazendo algo para o qual eles não haviam sido chamados, vocacionados por Deus. Então, eles estão tomando o lugar de outro que deveria estar ensinando, doutrinando o povo de Deus. Mas eles usurpam essa função. Eles querem ser mestres, doutores, especialistas na lei, pregarem a palavra de Deus para as pessoas. Então, eles se assentam na cadeira de Moisés. Eles querem exercer a mesma autoridade de Moisés para ensinar, para doutrinar, para instruir o povo de Deus. E, meus irmãos, isso aqui deve nos alertar. Porque ainda hoje, o grande problema da falsa religião e dos falsos mestres é que eles assumem uma posição na igreja de Deus para a qual eles não foram chamados. A posição do ensino, de doutrinar o povo, de instruir o povo. Isso é tão sério, meus irmãos. Há tantas pessoas querendo pregar, querendo ensinar, querendo instruir a igreja de Deus, sem estarem devidamente preparadas para aquilo ali. E a grande pergunta é, por que a pessoa quer fazer isso? Por que a pessoa quer sentar, entre aspas, na cadeira de Moisés? Qual o propósito? Qual a motivação? O que está no coração dela? Então, é muito importante a gente parar para analisar isso aqui. Qual era o propósito dos fariseus e dos escribas em assentarem-se à cadeira de Moisés, na cadeira de Moisés, para instruir o povo de Israel? E eles agora estavam incomodados porque Jesus estava exercendo esse ofício, essa função ali no templo, ensinando diariamente o povo, pregando para aquele povo, trazendo a lei de Deus para aquele povo. Só que Jesus estava explicando o real sentido da lei, a verdadeira aplicação da lei, o propósito real da lei. E eles ficaram incomodados, porque apesar deles quererem assumir a função de mestres, de autoridade, de líderes sobre o povo de Deus, de pregadores sobre o povo de Deus, a motivação deles não era ensinar a palavra. A motivação deles não era doutrinar o povo de Deus nos caminhos do Senhor. Eles tinham outras motivações. Então, meus irmãos, isso aqui deve nos alertar. E lembre-se, Jesus está falando para a multidão, para os seus discípulos, está falando para mim e você. Isso aqui deve nos alertar. Quando você vê alguém querer assumir a função de líder, de pregador, de pastor, de alguém que ensina, a grande pergunta é, qual a motivação? O que está por trás? O que está por trás? Por que você quer pregar, meu querido? Por que você quer ser pastor? Por que você quer subir num púlpito para expor a palavra? Qual é o propósito? O que move você? O que está queimando na sua alma quando você tem essa ideia de se colocar, entre aspas, na cadeira de Moisés e está ensinando o povo de Deus? O que está? Eu louvo a Deus porque na igreja presbiteriana há um processo muito longo para alguém subir no púlpito. Mas em muitas igrejas aí, o cara chega hoje, um mês depois, ele já está ensinando o povo. Ele já está pegando o microfone e instruindo as pessoas, e dando direção para a vida delas, e ensinando o que elas devem fazer e o que elas não devem fazer.
Ele nem saiu das fraldas espirituais ainda, ele nem leu a Bíblia toda ainda, ele não tem noção do que é o Evangelho, e ele já é chamado a instruir o povo. Eu sempre gosto de fazer a seguinte ilustração. Quem aqui tem coragem de fazer uma cirurgia com uma pessoa que é simplesmente uma curiosa? Por exemplo, você está precisando fazer uma cirurgia do coração, um transplante de coração, de fígado, um transplante. E aí você chega no hospital e você sabe que tem ali o médico que é especialista, que estudou, que fez especialização, que tem uma longa experiência naquela área, que faz a cirurgia. Mas tem outra pessoa que de repente chegou e disse assim, olha, eu quero fazer isso também, e eu sei fazer, eu já assisti alguns vídeos, eu já li uma coisinha aqui e acolá, e eu posso fazer a cirurgia. Com quem você faz a cirurgia? Você deixaria alguém que não foi chamado, preparado para aquilo, abrir você e fazer um transplante de você? Ou você iria querer o mestre, o especialista, aquele que realmente tem a habilidade e a competência para fazer a cirurgia? Agora, o pior, meus irmãos, é que a gente não faz isso com o nosso corpo, mas a gente faz isso todos os dias com a nossa alma. A gente entrega a nossa alma, o destino eterno da nossa vida, muitas vezes, a pessoas que não estão preparadas, instruídas devidamente, que não foram chamadas por Deus e que estão dando direção para a nossa vida. E quando um médico erra, o máximo que pode acontecer é a pessoa ficar aleijada, ficar numa situação vegetativa, ou morrer, mas morrer fisicamente. Agora, quando um pastor, um líder religioso, seja um padre, seja um pastor protestante, seja quem for, quando ele erra na leitura, na explicação e na aplicação da palavra de Deus para a vida do povo, quando ele pega o microfone e ele erra naquilo que ele está fazendo, ele está ali determinando o destino eterno das pessoas. Alguns anos atrás, em uma igreja dessas igrejas neopentecostais, um falso profeta falou que Abraão tinha sacrificado o seu filho e que você precisava sacrificar o seu filho diante de Deus. E que você precisava fazer o sacrifício e tal. E ele deu tanta ênfase a isso que uma pessoa em São Paulo chegou em casa e sacrificou a sua criança. A sua criança. O falso profeta. Então, meus irmãos, a primeira coisa que eu queria chamar a atenção de vocês aqui é essa. Muito cuidado com quem está diante de você. Muito cuidado com a pessoa que está instruindo você, pregando para você, ensinando você. Você tem que ver se essa pessoa realmente foi chamada por Deus, se ela está qualificada e se ela está expondo fielmente a palavra de Deus. Não é só o fato dela querer assumir uma função, um ofício de ensino. Você tem que saber se ela está qualificada moral e intelectualmente. Se ela tem vida para aquilo ali e se ela tem as condições necessárias para aquilo. Porque, como eu disse, é o destino eterno da sua alma que está em jogo. É a sua família, são seus filhos, é a sua casa. Esses homens, eles se assentavam na cadeira de Moisés para ensinar ao povo de Deus, usurpando uma função com motivações escusas, com motivações nefastas, motivações que não eram
a glória de Deus. Agora, olha como é que o texto continua para a gente caminhar aqui, senão não vai dar tempo. O texto diz assim: na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Portanto, façam e observem tudo o que eles disserem a vocês, mas não os imitem em suas obras, porque dizem e não fazem. Você já pensou que coisa? Veja, há aqueles que se levantam para pregar, para instruir o povo, que eles não estão qualificados intelectualmente e moralmente. Há aqueles que estão qualificados intelectualmente, mas não estão qualificados moralmente. E há outros que estão qualificados moralmente, que têm vida, é um homem de Deus, é um homem de oração, é um homem realmente piedoso, mas não tem o dom da palavra, não tem o conhecimento necessário. O que estava acontecendo aqui? Os escribas e os fariseus, eles conheciam a lei. Eles estavam usurpando o lugar de ensino, mas eles conheciam a lei, eles conheciam os meandros da lei. Aí Jesus diz: olha, o que eles estão dizendo, façam. Agora não imita as obras. Porque eles falam, eles ensinam, mas eles não vivem. E meus irmãos, tem um videozinho do pastor Hernandes que eu acho muito interessante, é um vídeo curto, uma devocional que ele fez um tempo desse. Ele diz assim: você vive o que prega? Porque não é só pregar, não é só ensinar, não é só subir num púlpito e pregar para as pessoas. Você vive o que prega? Aquilo que você está pregando para as pessoas, que você está ensinando às pessoas, aplica-se na sua vida? Você aplica na sua vida? Essa é a lástima, meus irmãos, da falsa religião ou do falso profeta. É que muitas vezes ele está ensinando algo, pregando algo para as pessoas, mas aquilo ali não mexe com ele, não se aplica na vida dele. Era o que estava acontecendo com a grande maioria desses líderes religiosos de Israel. Eles até tinham conhecimento da lei, eles até estavam transmitindo a lei para o povo. É claro que eles também acrescentavam coisas que não deveriam acrescentar, mas o ponto é que eles eram hipócritas. Hipócritas. Eles pregavam algo que não viviam. E lembre da tônica que eu estou dando. Qual a motivação? Qual a motivação de estar à frente? Qual a motivação de pregar? Qual a motivação de assumir um ofício? De estar à frente do povo de Deus e pregando algo que você não vive? Qual a motivação? O que está por trás? O que está por trás? Então Jesus diz para aquele povo e para os seus discípulos: na cadeira de Moisés se assentam os escribas e os fariseus. Portanto, façam e observem tudo o que eles disserem a vocês, mas não os imitem em suas obras, porque dizem e não fazem. Meus irmãos, essa é a grande lástima da religiosidade brasileira. As pessoas estão ouvindo de nós grandes sermões, grandes discursos, grandes palestras, mas não estão vendo em nós obras, vida, prática. E a gente precisa acordar para isso. A gente precisa olhar mais para a vida. Para a vida. Eu já falei aqui, mas é importante ressaltar. Eu acho que o sistema presbiteriano tem uma falha muito grande na escolha dos pastores.
na forma como nós, muitas vezes, escolhemos os pastores nas igrejas. Como é que se escolhe geralmente? Abre-se um edital, ok? Os irmãos da igreja indicam um pastor, ok? Mas como é que é feita a avaliação? Chama-se aquele pastor que foi indicado para pregar um final de semana na igreja. Ele prega um final de semana. E aí, no domingo, ele é avaliado. E o povo, na próxima assembleia, se ele foi aprovado, vai votar nele ou não. E a grande pergunta é, será que um final de semana, será que um sermão que é pregado no púlpito no final de semana é suficiente para você avaliar alguém e colocar à frente da igreja de Deus? Até porque o cara que vai vir ser avaliado e ele vai pregar 3 sermões para ser avaliado, ele não vai pregar qualquer sermão, ele não vai usar qualquer tipo de discurso, ele sabe que está sendo avaliado. Então nós precisamos ter muito cuidado para não se encantar pura e simplesmente com a dinâmica e até mesmo com o conteúdo. É importante o conteúdo, é a palavra de Deus. Mas o que Jesus está mostrando aqui é que quando nós estamos olhando para os mestres, para os pastores, para a liderança do povo de Deus, nós precisamos olhar para o conteúdo e precisamos olhar para a vida. Essas duas coisas andam juntas, elas estão interligadas. É preciso que tenha conteúdo e tenha vida. Porque senão a gente cai nisso aqui. É triste quando alguém diz assim, olha, fulano prega muito bem, mas a vida dele... Não, meu irmão, não caiamos nessa. Jesus está advertindo aquele povo. Vocês estão vendo aí os fariseus, os escribas? Eles assumiram a cadeira de Moisés, eles estão ensinando o povo, eles estão aí doutrinando o povo. Olha, façam e observem o que eles estão dizendo. Também não é fazer assim de qualquer maneira, não. É observar. O que é que ele estava dizendo? O que é que ele está pregando? Ah, isso aqui é palavra de Deus. O que ele está falando está correto. Ele leu o texto, interpretou o texto e aplicou o texto da forma correta. Eu estou observando. Por isso que você tem que acompanhar o sermão com a Bíblia aberta, observando, meditando. Se você não concorda, procure o pastor, procure esclarecer. Não é errado, não é pecado. Não, meu irmão. Pastor, não entendi isso aqui. O que o senhor falou aqui? Eu acho que isso aqui o senhor interpretou de forma errada. Qual o problema? Então, é ouvir, é observar, é procurar entender o que está sendo dito. E olhar também para a vida do cara. Se aquilo que ele está pregando, ele vive e se aplica na sua vida. Meus irmãos, se a igreja evangélica brasileira olhasse para o que Jesus está dizendo aqui, a realidade do nosso país era outra, completamente diferente. Nós não tínhamos os falsos mestres que tem, nós não tínhamos muitas dessas seitas funcionando, nós não tínhamos muitos dos programas de televisão, de rádio, agora de internet, uma turma no Facebook, nós não teríamos. Só pelo simples fato de você ouvir, observar e olhar para a vida desse cara também. Olhar para a vida dele. Mas como o povo de Deus é enganado facilmente. Como o povo de Deus muitas vezes se engana por causa de coisas que o texto vai colocar aqui, né? Roupas longas, os filactérios, as coisas exteriores da religião, como o povo de Deus muitas vezes se engana com essas pessoas. Então Jesus disse, olha, na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Portanto, façam e observem tudo o que eles disserem a vocês, mas não os imitem em suas obras, porque dizem e não fazem. A hipocrisia. O fazer ou representar um papel diante das pessoas.
Tem toda uma dinâmica, tem toda uma estrutura ali montada, mas não passa de teatro. De teatro. Mas Jesus vai expor outra coisa deles. Atam fardos pesados, difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos outros, mas eles mesmos nem com um dedo querem movê-los. Praticam todas as suas obras a fim de serem vistos pelos outros, pois alargam os seus filactérios, alongam as franjas de suas capas, gostam do primeiro lugar nos banquetes, das primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e de serem chamados mestres pelos homens. Olha aqui o que Jesus está mostrando para nós. Jesus está indo lá no coração deles. Jesus está vendo além da aparência, da mera exterioridade, e está indo no coração dos falsos mestres. O que eles gostavam? De serem vistos. Eles gostavam dos primeiros lugares. Eles gostavam das saudações nas praças e o de serem chamados mestres. Aqui está a motivação. E meus irmãos, isso aqui não mudou. Porque o homem não mudou. O homem é o mesmo. O homem é o mesmo. Seja no primeiro século, seja hoje. O homem, filho de Adão, com a sua natureza caída, corrompida pelo pecado, ele ama os primeiros lugares. Ele ama as saudações. Ele ama ser chamado de mestre, de pai espiritual. Ele ama ser colocado num pedestal de destaque entre os demais. Por isso que ele almeja essa cadeira de Moisés, essa autoridade para ensinar, o ofício do ensino, a pregação. E Jesus disse: olha, observem, façam tudo o que eles dizem, observem, mas não imitem as obras deles. Sabe por quê? Porque tudo que eles estão falando, eles não aplicam na vida deles, porque lá no coração deles, eles só têm um propósito: ser visto, estar em destaque, ser lembrado. Aqui tem 3 coisas que são interessantes. A hipocrisia deles, está muito claro aqui, né? A hipocrisia. A segunda coisa que a gente vê aqui é o legalismo. Eles atam fardos pesados sobre as pessoas. Geralmente o falso mestre, ele é legalista, ele cria regras, preceitos, que é para ter esse gostinho de manipular as pessoas, de ter as pessoas na sua mão. Ele está brincando de Deus. Então ele ama dominar as pessoas. Ele confunde pastorado com domínio. Ser pastor é uma coisa, ser dominador do rebanho é outra, completamente diferente. O pastor é aquele que alimenta o rebanho com a palavra de Deus, é aquele que tira o carrapicho, aquele que aconselha, mas o pastor não é dono do rebanho. As ovelhas não são minhas, elas são de Cristo. Eu não sou dono das ovelhas de Cristo. Eu não posso impor às ovelhas de Cristo aquilo que Ele não impôs. Eu não posso dominar o povo de Deus, porque, como eu disse, a ovelha não é minha, a ovelha é dele. Mas o falso mestre, ele é legalista, ele cria regras, ele impõe, que é para ter esse gostinho de domínio, de poder sobre as ovelhas de Cristo. Com que propósito? Está numa posição mais elevada. Ser visto, ser lembrado, ser chamado de mestre, ser colocado nessa posição que, como eu sempre gosto de dizer, é embriagante. É embriagante.
Não tem nada mais perigoso na igreja do que o púlpito, porque é o lugar que você está de destaque diante do povo de Deus. E se você não tiver cuidado, você começa a se achar Deus, a brincar de Deus. Então Jesus diz, eles atam fardos pesados, difíceis de carregar, mas eles mesmos, nem com o dedo eles querem movê-lo. Agora, há uns detalhes aqui, meus irmãos, como eu disse, o propósito aqui é simplesmente trazer à memória dos irmãos algumas coisas. Eles gostavam de alargar as suas roupas, eles usavam os filactérios. O que é um filactério? Filactério, essa palavra é uma tradução de uma palavra hebraica chamada tefilin. E o que era o filactério? O judeu tradicional, ele ama a lei, ele quer cada vez mais estudar a lei, se aprofundar na lei. Então existia, naquela época, existe até hoje os judeus tradicionais usam isso, eles usam uma caixinha, em que eles, ali dentro, eles colocam porções da lei, os 10 mandamentos e outras porções. E aquela caixinha, ela tem uma tira, onde eles amarram aquela caixinha ou na testa, ou no braço. E assim eles estão constantemente com a lei de Deus. Só que o fariseu e o escriba, para ser visto, eles alargavam aqueles filactérios. Então, quanto maior a caixa, melhor. Para ser visto, para ser ovacionado pelas pessoas. Eles gostavam das vestes talares, dos primeiros lugares nos banquetes, da primeira cadeira na sinagoga. E Jesus disse, não imitem as obras deles. Não faça isso. Não viva essa religião hipócrita, de ostentação, de exterioridade. Não viva isso. Não viva isso. Olha o que é que o texto diz, para a gente caminhar para a conclusão. Mas vocês não serão chamados de mestre, porque um só é o mestre de vocês, e todos vocês são irmãos. Aqui na terra não chamem ninguém de pai, porque um só é o pai de vocês, aquele que está nos céus. Nem queiram ser chamados de guias, porque um só é o guia de vocês, o Cristo. Mas o maior entre vocês será o servo de vocês. Quem se exaltar será humilhado, quem se humilhar será exaltado. Jesus está mostrando aqui o quanto é importante nós abrirmos mão do eu, de querermos estar no pedestal, de querermos estar em evidência, de querermos aparecer, de estarmos vivendo uma religião de obras ou de exterioridades, hipócrita, legalista. Nós precisamos dessa religião que nos faz cada vez mais humildes, servos, irmãos em Cristo, que dão glória, honra e louvor somente a Deus. Nós não queremos os primeiros lugares, nós não queremos saudações, nós não queremos ser chamados de mestres, de guias, de pai espiritual. Não, nós queremos agradar o nosso Senhor. Nós queremos servir ao nosso Senhor. Todos nós somos servos. Por isso, meus irmãos, que a reforma protestante, nós estamos no mês da reforma, tirou aquela ideia clerical da igreja. Aquela ideia de que existe os leigos e os clérigos. Existe aqueles que estão numa posição inferior e aqueles que estão numa posição superior, que são os sacerdotes, os guias, os líderes do povo. Não, todos nós somos servos, servos de Cristo, irmãos uns dos outros, irmãos uns dos outros. O pastor é tão servo quanto você. Na verdade, ele é ainda duplicado, porque ele
serve a Deus e serve a igreja. Mas ele é um servo. O nosso problema é porque às vezes se usa palavras assim muito faustosas, né, para os pastores. Ministro do Evangelho. O pastor Enoque, né, contava aqui, um dia o pastor Enoque foi para a reunião do Supremo Concílio, do paletó e gravata e tal, e quando ele chegou no hotel, a mulher disse, quem é o senhor? Ele disse, eu sou o ministro. Pronto, ministro, meu amigo. Pronto, já pensa no primeiro escalão do governo, né? Ministro da Educação, ministro disso, ministro daquilo, ministro do Evangelho. Só que quando Paulo usa a palavra ministros, a palavra ali é servo. E é o servo numa condição mais baixa. A palavra lá que é traduzida por ministro, na língua grega, era usada para, na época, os remadores de galés. Você sabe quem eram os remadores de galés? Eram aqueles escravos que eram condenados à morte e que eles prestavam o último serviço para o Estado. Qual era o serviço? Eles iam para os porões dos navios e eles ficavam ali remando nos navios. Eu acho que tem uma cena dessa no filme Ben-Hur. E aí eles ficavam ali remando e tinha alguém, o capitão do navio, é quem dizia como deveria ser a velocidade. Ele dava ordem, o chefe dos escravos aqui dizia mais forte ou mais lento, e aquela turma estava ali, prestando esse serviço. É essa palavrinha que é usada para os pastores. Ou seja, os pastores são aqueles que estão levando esse barco à frente, mas quem é o capitão do barco é Jesus, não é você. Você não passa de um escravo, de um servo. E como diz a palavra de Deus, no final ainda vamos receber um diploma de um servo inútil, que não fez mais do que deveria fazer. Então nós precisamos tirar, irmãos, toda e qualquer ideia, expressão de vaidade do nosso coração, de querer aparecer, de querer primeiro lugar, de querer ser aquilo que nós não somos. Aquilo que nós não somos. Então, resumindo aqui, para a gente concluir, o que Jesus está condenando aqui é essa religiosidade hipócrita, essa religiosidade legalista e essa religiosidade tradicionalista. Veja que eu não estou aqui condenando a tradição. Esses homens aqui, eles não estavam defendendo uma tradição, eles eram tradicionalistas. Eles acrescentavam, eles punham fardos sobre as pessoas que eles não cumpriam. Eles colocavam cargas nas pessoas. Alguém já disse que tradição é a fé viva dos que já morreram. E o tradicionalismo é a fé morta dos que estão vivos. A tradição é boa, meu irmão, quando ela está de acordo com a palavra de Deus. Quando nós olhamos para o passado e nós vemos o que os nossos pais fizeram, os costumes que eles nos legaram, que está de acordo com a palavra de Deus, não tem nenhum problema. É a fé daqueles que morreram. Agora, o problema é o tradicionalismo, é o legalismo. São as regras e os preceitos dos homens que é colocado sobre a igreja de Deus. Cuidado. Essa palavra é para mim como pastor, talvez para você que está assistindo e que é pastor, que é um pregador, que é um obreiro, essa palavra é para você, é para mim e você. Vamos medir o nosso coração, vamos fazer a oração do salmista. Sonda-me, ó Deus, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho reto, pelo caminho direito. Por que eu sou pastor? Por que eu prego? Por que eu subo no púlpito? Qual é a motivação do meu coração? O que está por trás do meu ministério? O que move o meu ministério? É a glória de Deus? É o bem da igreja? É alimentar o rebanho de Deus? Ou o que move o meu ministério é ser visto, é ser lembrado
E aí eu vou usar todo tipo de estratégias, desde as estratégias sociais, as vestes e por aí vai, as estratégias espirituais, as longas orações, até estratégias de marketing, para atrair a atenção do povo. Meu querido irmão, minha querida irmã, você precisa orar mais pelos líderes religiosos, pelos pastores. Sabe por quê? Porque a tentação no ministério é muito grande. Às vezes o pastor ele está mais preocupado com os likes, ou os dislikes, ou os seguidores do YouTube, do Instagram, do que exatamente com a igreja, com as pessoas que estão diante dele. É o perigo que nós corremos hoje. É o perigo que nós corremos hoje. Às vezes ele está mais preocupado em vender o livro, em apresentar algo para tirar das pessoas alguma coisa, do que de fato edificar as vidas, mudar as vidas, a glória de Deus ser manifestada. Então, nós precisamos orar pelos pastores, e os pastores precisam todos os dias dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, que o Senhor cresça, que eu diminua, que cada dia o Senhor me ajude a ver quais são as motivações do meu coração, que é enganoso, que é corrupto muitas vezes. Então, tem misericórdia de mim. Então, esse é um lado. O outro lado é a igreja, olhos abertos, atentos, olhando o conteúdo e olhando a vida. Olhando o conteúdo, a vida, quais são os propósitos, o que está por trás, quais são as motivações, avaliando e avaliando. Por quê? Porque aquela pessoa que está aconselhando você, que está dando direção para a sua casa, que vai cuidar dos seus filhos, que vai dar direção para o seu casamento, é aquela pessoa que vai ser usada para o bem ou para o mal na sua vida. Então você precisa pedir discernimento a Deus para avaliar conteúdo, vida, motivações para a glória do Senhor. Vai chegar um momento que você vai ter que dizer assim: não dá. Aqui não dá mais. Ou então, não dá mais para ouvir ou para estar seguindo esse tipo de pessoa. Por quê? Por causa da motivação dele, do propósito dele. Porque eu só tenho um mestre, um Senhor, um Pai, um guia, que é o Senhor Jesus. Se o pastor não está apontando para Jesus, está apontando para si mesmo, arreda Satanás. Arreda Satanás. Eu termino dizendo o seguinte: nós, os pastores, nós somos aqueles cachorrinhos, sabe, daqueles pastores que vão buscar as ovelhas, né? Na Suíça, né? Geralmente na Escócia, né? Tem aqueles pastores, aí que eles têm os cachorrinhos que são pastores também, e que ele dá a ordem aqui, o cachorrinho vai lá, pega a ovelha e traz para perto dele. Pronto, o supremo pastor é Jesus, e nós somos esses cachorrinhos, que ele diz assim: vai, cuide daquela, pega lá, traz aqui. Ele é que deve ter a glória, ele, e não nós. E não nós, a glória dele. Então, no dia que você vê um pastor chamando a atenção para si e não para Cristo, sai debaixo desse ministério. Sai debaixo, porque não está glorificando a Deus. Foi o que aconteceu com esses homens aqui. Agora, quarta-feira que vem nós vamos ver os ais, porque Jesus não deixa barato. Nós vemos aqui o legalismo, nós vemos aqui a hipocrisia, nós vemos aqui o tradicionalismo, e nós vemos aqui o juiz de Deus. O juiz de Deus. E ele vai dizer assim: ai de vós, ai de vós, ai de vós, ai de vós. E depois ele diz assim, ele chora por Jerusalém, porque Jerusalém não deu ouvidos aos verdadeiros profetas, estava dando ouvido aos falsos profetas. Ele chora por Jerusalém, e ele vai terminar entrando no capítulo 24, dizendo assim: porque eu enviei profetas e vocês não ouviram, e o próprio Senhor também falou com a nação, e a nação não ouviu,
Aí ele vai dizer, não vai ficar aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Ele vai mostrar o que vai acontecer com Jerusalém e com o templo. E não tenha dúvida, meus irmãos, que ainda hoje Deus exerce disciplina sobre o seu povo, sobre aqueles que não dão ouvidos à sua palavra, que estão seguindo os falsos mestres, que estão indo atrás dos falsos mestres. No tempo certo, na hora certa, Deus disciplina, Deus chama a atenção. Mas eu espero em Deus que a palavra do Senhor esteja encontrando guarida no seu coração e fazendo com que você, se está seguindo a falso mestre, se está sendo enganado, você volte para a ortodoxia, para o caminho certo e comece a glorificar somente o nome do Senhor. Vamos ficar de pé, meus irmãos?